Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí para a nossa aula de número 4. Hoje nós vamos ainda estar abordando o tema sobre células e vamos falar sobre o tamanho da célula, sobre a altura e sobre a largura da célula, como a gente configurar isso. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, clique no sininho para que você receba as notificações e dê um joinha para a gente. Ajuda a gente aí. Toca a vinheta. Bom, pessoal, estamos aqui. Vamos começar a nossa aula número 4. Nós vamos falar sobre o tamanho das células, tá bom? A altura e a largura. Faz parte do nosso tema aí, que é a formatação das células. Só para relembrar, as células, ela é o cruzamento de uma coluna com uma linha no Excel. Ela serve para guardar informações e uma observação muito importante. Elas são independentes. Eu posso formatar cada célula do jeito que eu quiser. Posso colocar uma cor, um tamanho, isso ela é independente. Eu posso fazer isso individualmente. Mas vamos relembrar. Eu tenho aqui algumas linhas aqui na vertical. Elas são chamadas de colunas. E eu tenho as linhas na horizontal, que também tem aí, elas possuem o nome de linhas. Então, o cruzamento entre as colunas e as linhas são chamadas de células. E eu sempre tenho aquela célula principal, onde ela está marcada, onde eu digitar, é onde vai estar incluindo as informações. Ela se chama célula ativa. Bom, as colunas possuem nomes. Elas são nomeadas com a letra do alfabeto, A, B, C, D e F. E vai até o final. Nós, na aula passada, vimos qual que é a última coluna que tem. E as linhas também possuem nomes, e os nomes delas são números, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, vai até 1 milhão e alguma coisa. Então, lembrando, coluna sempre letra e linha número. Beleza? Então eu tenho aqui a minha coluna A, aqui marcada, eu tenho a minha coluna B, a minha coluna C, e isso refere-se a tudo, né? A coluna D, coluna E, aqui no exemplo até a coluna F. Seguindo a mesma lógica, as linhas são numeradas 1 até 1 milhão, 48 mil e alguma coisa. Então, linha 1, linha 2, aqui linha 3, linha 4, linha 5 aqui no nosso exemplo. E isso é o seguinte, as células, como eu disse, é a junção, é o cruzamento da coluna com a linha. Então, ela tem um endereço. Por exemplo, aqui no meu exemplo, eu peguei a coluna D com a linha 4. O cruzamento disso vai dar minha célula D4. Lembrando sempre, é sempre bom lembrar, o nome da célula, ela sempre começa com letra. Não existe a célula 4D. É a D4, sempre a letra primeiro. Bom, voltando ao foco da nossa aula, eu posso alterar o tamanho da minha célula. Eu posso mexer na altura e na largura. Eu tenho aqui uma célula como exemplo, né? Então, a altura é na vertical e a largura é na horizontal. Vamos só ilustrar aqui um pouquinho. A altura eu posso mexer assim, ó. Ela vai para cima ou para baixo. E a largura eu posso estar aumentando ela na horizontal, para os lados, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos para a nossa aula prática, mostrar isso diretamente numa planilha de Excel. Vamos lá, pessoal, estamos aqui no nosso Excel. Lembrando sempre que eu utilizo o Excel versão 2019, tá ok? Então vamos lá, eu tenho aqui a minha célula, ok? Estou aqui na B3, eu consigo enxergar aqui, ó, acompanhando a coluna B e a linha 3, ou eu posso dar uma olhadinha aqui nesse cantinho, ó, na minha caixa de nome, onde está escrito a minha célula ativa. Minha célula ativa, ela fica com esse realce. É aqui que, se eu escrever alguma coisa, vai estar sendo guardado no Excel. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas maneiras de mexer na altura e na largura da minha célula. Eu posso vir aqui, ó, entre a coluna B e a coluna C tem essa divisória. Tá vendo que até o ponteiro do cursor muda? Se eu clicar o botão esquerdo, segurar apertado e ir arrastando para o lado, ele vai aumentando a largura. Sempre é bom lembrar
que toda vez que eu mexo na largura da coluna, largura é a coluna, eu afeto toda a coluna, tá vendo? Tudo ficou do mesmo tamanho. Para eu mexer na altura, entre aqui o número 3 e o número 4, por exemplo, eu pego, seguro com o botão esquerdo e vou baixando e ele mexeu na altura, lembrando sempre que isso afeta a linha inteira. Então, largura é na coluna, altura são nas linhas. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Eu também consigo, tem uma outra forma de estar mexendo nessa formatação. Indo aqui no menu, tá aqui no meu menu, página inicial, venho aqui, tenho aqui essa opção de formatar. Para o mouse em cima, só para ele dar um help, olha lá, formatar, alterar a altura da linha ou a largura da coluna. Altura é referente à linha, largura é referente à coluna. Cliquei aqui, primeira opção, altura da linha. Clico, ele vai me perguntar o valor, eu vou lá e coloco o número 40, por exemplo. Pronto, ó, mexeu na altura. Agora eu quero mexer na largura. Vem de novo no formatar, vem aqui largura, ele me dá o número que está formatado no momento. Ah, mas eu quero colocar 20. Enter, pronto, mexi na largura, certo? Assim fica mais fácil, eu colocando um valor, digitando o valor aqui nessa opção de formatar, que eu consigo colocar várias colunas no mesmo tamanho e da mesma largura e na mesma altura. Se eu ficar tentando mexer aqui, ó, olha, coloquei no 14,54. Se eu quiser colocar esse aqui também no 14,54, fica um pouco difícil. Olha lá, deixa eu tentar acertar. 12, 13, 14. Olha lá, eu não consigo, fica um pouco complicado. Então eu posso clicar aqui. Então eu posso escolher uma coluna. Venho em formatar. Largura está 14,57, quero colocar 20. Eu venho nessa próxima aqui. Formatar, largura 15, coloco 20 também. Pronto, consegui colocar as duas colunas na mesma largura. Outra forma que eu fiz duas vezes, né? Eu poderia ter marcado as duas, formatar, largura 20, pronto, ele colocou as duas colunas que eu estava marcado ao mesmo tempo, na mesma largura, tá bom? Joia? Tiver alguma dúvida, manda lá no meu canal, estarei com muito prazer respondendo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Um abraço!